Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Micaele Alves, eu sou psicóloga, sou especialista em gestão de pessoas. Há mais de 2 anos eu trabalho na área de consultoria e gestão de pessoas em empresas. Atualmente eu trabalho no Hospital e Maternidade Marques Baixo, também na área de RH e na área hospitalar. E através do Instituto Dexter, hoje a gente vai falar sobre comunicação. Isso mesmo, essa abordagem, né, essa habilidade que tem sido cada vez mais essencial nesse tempo de crise em que a gente está vivendo. Então, o conteúdo programático dessa aula vai se dar em fundamentos da comunicação nas organizações, teorias e elementos, gestão estratégica da empresa e a comunicação, comunicação e tecnologia, ferramentas e recursos tecnológicos e comunicação em tempos de crise. Nesse vídeo, especialmente, nós vamos abordar esse tema final, que é a comunicação em tempos de crise, tendo em vista esse momento que a gente está vivendo atualmente. Vocês também vão receber materiais que falam sobre a comunicação global e um livro disponibilizado em PDF que fala Todos se comunicam, mas poucos se conectam. Assim, é um material para suporte, para que vocês possam aprofundar mais ainda essa habilidade, mais ainda nesse momento. Eu conheço um pouco da turma de vocês e sei que a maioria já está inserida no mercado de trabalho. E nesse momento, principalmente, essa ferramenta, essa habilidade de se comunicar, ela tem sido cada vez mais necessária, urgente para os nossos colaboradores e também para o nosso público externo, que são os nossos clientes. A pandemia causada pelo novo coronavírus, ele está tomando por completo as relações interpessoais de trabalho. Então, hoje o mundo todo está precisando se adaptar a essas novas mudanças, seja na área organizacional, na área do trabalho, seja na área escolar, ou seja mesmo em família, porque sempre tem alguém dentro de casa que precisa ficar conectado com o trabalho, com a escola, e a comunicação ela precisa estar bem adequada dentro dessa casa, dessa família. Então, ou seja, a ferramenta hoje, a habilidade da comunicação, ela está sendo necessária para esse momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala sobre isso, vale a gente pensar como que as empresas se prepararam para isso. Se é que tiveram tempo para se preparar. Será que os líderes eles estavam preparados para gerenciar de longe as suas equipes? Quando a gente fala no teletrabalho, quando a gente fala no home office, será que os líderes eles estavam preparados para estar acompanhando isso de longe? As empresas de serviços essenciais, que são as empresas que estão funcionando nesse momento, será que elas estavam preparadas para encarar de frente a essa quantidade de informação? Quando a gente fala de comunicação, antigamente a gente falava de um processo que gere dentro da empresa, onde tem um interlocutor, onde tem um emissor, onde tem um mediador e por aí vai. Hoje, essa metodologia ela serviu para nos embasar, mas a gente sabe que hoje a necessidade da comunicação ela está para além dessa informação. Ou seja, a gente sabe que hoje dentro das empresas, quem está acompanhando redes sociais, quem está acompanhando mesmo o próprio círculo de trabalho, a gente sabe da quantidade de informações de fake news que está acontecendo. Então, dentro do ambiente de trabalho, todo dia gera uma informação nova. Trazendo para essa realidade da nossa cidade de Parnaíba, e eu sei que não é diferente de outros estados, de outros municípios também, toda semana sai um decreto diferente. E como é que eu comunico isso dentro da minha empresa? Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa também é uma forma de engajar as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo, né? De ser claro, de ser objetivo, de ser sincero. A empresa também ela precisa agir com sinceridade nesse momento, tanto com os colaboradores quanto com os clientes. E será que as empresas estavam preparadas no quesito de saúde física, saúde emocional e essas novas tecnologias para o futuro? Né? Por que a gente também coloca isso? Essas três perguntas para embasar essa nossa conversa de hoje. Porque hoje, dentro da organização, nunca precisou se falar tanto sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. As pessoas estão trabalhando de uma forma preocupadas, adoecidas,
com medo. Então, o que vai embasar a qualidade desse trabalho é como a gestão da empresa vai se relacionar com o trabalhador. E a comunicação ela é a habilidade principal para que isso aconteça. Por exemplo, né, o maior desafio da comunicação hoje é o gerenciamento dessa crise. Quando as empresas e entidades têm que administrar essas situações, é colocado muito à prova essa empresa. Comunicar-se de maneira correta ela é vital para o funcionamento dessa empresa, sob pena de arcar com os danos que podem se estender por longos períodos. Ou seja, se eu não tenho uma equipe preparada para expor esses comunicados hoje dentro da empresa, a empresa ela pode se prejudicar de uma forma muito grande. Vale ressaltar que a comunicação ela desempenha um papel chave no momento de crise, sendo ela a ferramenta que faz a ponte entre a instituição e as partes interessadas, incluindo aí todos os profissionais, prestadores de serviço, profissionais terceirizados e até mesmo os próprios clientes. Se eu exponho uma notícia dentro da minha empresa que de alguma forma ela agride o trabalhador e o cliente tem conhecimento disso, isso vai impactar nas minhas vendas e isso vai impactar nos meus resultados. Então, a importância de saber colocar as informações dentro da empresa nesse momento, sabendo que a maioria dos trabalhadores, vamos imaginar os profissionais que estão de home office, que estão com medo, que estão preocupados, que estão precisando se adaptar dentro de casa. Por exemplo, nesse momento agora, né, eu estou gravando uma aula aqui dentro do meu quarto, ou seja, eu precisei me adaptar para que isso aconteça. Se não houver uma comunicação minha com as pessoas que estão atrás daquela porta, com certeza isso vai gerar algum prejuízo para mim, enquanto profissional, se eu estiver atendendo um cliente, se eu estiver mesmo gravando aula, isso vai gerar algum prejuízo. Então, a habilidade da comunicação está sendo necessária em todos os âmbitos de relacionamentos interpessoais e também dentro do ambiente de trabalho. Os colaboradores, né, quando a gente fala desse público interno, os colaboradores de uma entidade, de uma empresa que está envolvida nesse momento, eles precisam estar bem informados sobre as pequenas situações que podem acontecer dentro da empresa. Quando existe essa boa informação, eles ajudam a divulgar e ajudam a criar estratégias dentro da instituição para outros públicos e pessoas de fora também. Ou seja, se eu exponho, né, para o meu trabalhador, para o meu colaborador, o que está acontecendo, o que é que a gente precisa fazer, qual é a forma que eu preciso que ele haja perante aos meus clientes, ou qual é a forma que eu preciso que ele trabalhe nesse momento, né? O que é que eu preciso dele nesse momento, eu também estou dando a oportunidade dele colocar a ideia dele em prática, dele dar a sugestão dele também de melhorias nesse momento. Os colaboradores bem informados sobre o cenário real pelo qual a instituição está atravessando, e eu não digo só nessa crise desse momento. Eu me refiro a todas as crises que a gente sabe que acontece. Porque pode ser que uma empresa ela esteja vivenciando a crise do Covid-19, mas que antes disso ela estava com uma crise financeira, de vendas, tinha uma parte de logística que não estava funcionando bem. E expor isso da maneira correta, como uma forma mesmo de engajar as pessoas, faz com que as pessoas se sintam parte do negócio e saibam oferecer ajudas que muitas vezes os líderes nem sabiam que aquelas pessoas tinham para oferecer. Então, o que é que isso impacta dentro do ambiente de trabalho? Redução de ausência dos colaboradores, sem justificativa, absenteísmo diminui, pedido de desligamento diminui, dentre outras tantas coisas, conflitos dentro da empresa. Durante qualquer momento de crise, é importante passar informações coerentes e não informações vagas. É deixar claro, né? E os canais de comunicação, eles precisam ser utilizados. Hoje a gente não está podendo reunir a equipe para falar. E de forma nenhuma, hoje a empresa ela pode pensar dessa forma, que eu só posso comunicar se eu reunir todo mundo. Hoje a gente tem uma série de aplicativos que facilitam essa comunicação, mas que eles precisam ser de fato
fato um canal para que isso aconteça, que ele não perda o foco, que ele não saia compartilhando notícias que não faz sentido para a empresa. Então, é criar um meio de comunicação que ele seja exclusivo para passar informações importantes, mas também para acolher as informações que aqueles colaboradores podem trazer. Por exemplo, né? Deixar claro as medidas de proteção dentro da organização, deixar claro que a empresa está preocupada com esses profissionais, deixar claro quais são os riscos para poder minimizar os impactos, principalmente na saúde do trabalhador, porque nesse momento não adianta você estar com a sua equipe toda pronta, você ser uma empresa essencial, você tá com um produto para entregar e a tua equipe ela está adoecida, ela está preocupada, ela não tem um EPI correto para ela utilizar, ela saber que ela está indo para a empresa e ela está correndo sério risco de adoecer, não porque ela não está se protegendo, mas porque talvez a empresa não ofereça essa proteção para ela dentro do ambiente de trabalho. Falar sobre os riscos, né? Falar sobre a reposição de colaboradores afastados quando isso acontece, porque nós sabemos que diante dessa realidade, muitas empresas estão tendo que lidar com a quantidade menor de profissionais e o trabalho acaba continuando sendo o mesmo. Então, como que eu vou informar isso para minha equipe, que eu vou precisar dessa ajuda deles a mais, porque eu estou com o meu quadro reduzido? Como que eu vou expor essa situação dentro de uma organização? Então, a forma de se comunicar, o porquê, é muito importante, né? Falar sobre aquisições de novos equipamentos, novos protocolos. Então, é importante nesse momento, você, aluno, que está assistindo esse vídeo, se na sua empresa ainda não tem um plano de contingência, um plano onde você vai expor qual é a forma que a empresa vai trabalhar diante dessa crise, é importantíssimo que você crie e que eles estejam baseados nas medidas da Organização Mundial da Saúde. E principalmente que ele seja exposto e que ele seja para todos os funcionários. Não é uma realidade, não é uma coisa de outro mundo. A gente sabe que nesse momento teve muitos colaboradores que foram afastados. Não que eles se contaminaram dentro do ambiente de trabalho, mas eles se contaminaram fora. Qual era o procedimento? Se o funcionário se sentia adoecido, se ele tem os sintomas gripais, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Foi passada essa comunicação para ele? Foi passado qual é a forma que ele tem que buscar ajuda dentro da empresa? Ou ele tem medo de falar e continua trabalhando e acaba contaminando outras pessoas, né? Qual é a forma de divulgar a proteção que está sendo feita dentro da empresa? Qual é a forma de comunicar os meios que ele pode buscar ajuda dentro da empresa? Então, essas são formas de novas habilidades de comunicação que a gente precisa aderir nesse momento. Para algumas, né, a comunicação ela é eficaz nesse público interno. Para algumas empresas, deixar claro essas medidas de prevenção, ela faz com que o colaborador se sinta mais engajado. E isso faz com que ele acabe produzindo mais. Então, identificar dentro de cada setor quem é o responsável por passar essa informação, para que ele não seja simplesmente da liderança para todo mundo ir junto, mas que tenham pessoas capacitadas para passar essa informação de uma maneira clara e objetiva para todo mundo que está dentro daquele ambiente. Identificar os seus melhores porta-voz dentro da empresa. Eles devem ser os multiplicadores de informações confiáveis. Realizar reuniões rápidas e diárias com essa liderança, com essas pessoas. Utilizar, principalmente se for empresas que têm troca de plantão, se for empresa que entrega o ambiente de trabalho para outra pessoa, a gente falando de serviços essenciais, trabalhar muito essa troca de comunicação, né? Essa troca de informação ela precisa ser muito clara. Insistir num fluxo através de quadro de comunicação, e-mails, intranet, boletins internos, informativos internos, o próprio grupo do WhatsApp, grupos do Telegram. A empresa ela precisa se capacitar
desse tipo de meios para que ela possa executar um bom trabalho dentro da empresa. E isso tudo a gente está falando de um público interno. Nós estamos falando de colaboradores. Mas vamos pensar quando isso passa para o cliente. Quais são os meios de comunicação que são utilizados e qual a melhor forma de eu me comunicar com o meu cliente nesse momento? O meio de comunicação externo nesse momento, vale a gente pensar que a gente tem um público que ele está 100% conectado. Hoje, mais do que nunca, aumentaram as vendas pela internet, pessoas estão buscando produtos e informações diretamente pela internet. Então, eu preciso entender que a minha empresa ela precisa estar lá. Ela precisa também ser esse canal de vendas online. Mesmo que seja um produto essencial, um serviço essencial, mas eu preciso adaptar. Falando da realidade de Parnaíba, eu acredito que vocês perceberam isso em algumas empresas, empresas que não faziam pedido online, supermercados, hoje eles estão fazendo. Então é muito importante a gente reconhecer que isso é um bom trabalho e que isso é necessário para o nosso momento atual, principalmente para a questão de comodidade e segurança, facilidade. Então o cliente ele ganha muito com isso. Mas eu preciso ter pessoas lá atrás, as pessoas que estão recebendo essas informações, os profissionais, eles precisam estar muito bem preparados para atender esse público pelas redes sociais. E que a gente sabe que ele não deixa de ser um atendimento. Ele precisa ser um atendimento de excelência do mesmo jeito. Ou seja, a gente nas redes sociais, a gente tem muito frases prontas, a gente tem programas de agradecimento. Então, querendo ou não, esses meios, eles desconectam um pouco do real. Facilita para a empresa, ele facilita muitas vezes porque o tempo que é gasto ele é bem menor, mas a gente precisa entender também que as pessoas estão querendo se conectar cada vez mais, estão querendo sentir a questão da presença. Então, a gente precisa ter muito cuidado de qual tipo de informação que vai ali, né? E deixar bem claro também nesses meios de comunicação os valores que a empresa que a empresa tem, né? A missão que a empresa tem, ela precisa também estar muito clara nessas redes sociais na qual ela está fazendo as vendas. E o mais importante que é válido ressaltar, para uma instituição, né? Para que a instituição não divulgue informações desencontradas, caso ocorra alguma situação que tem intervenção de mídia, é muito importante que a comunicação externa ela esteja sempre planejada e centralizada em uma pessoa. O comitê de crise, junto à alta administração, ela deve escolher uma única pessoa para falar pela entidade, para falar pela empresa, para ser o porta-voz da empresa. Definir uma estratégia de mídia, avaliar qual a mídia mais adequada para atuar, conforme as demandas que essa empresa está tendo. Pensar como jornalista mesmo, avaliar, investigar, esperar informações coerentes para que você possa ter uma atitude e ter uma ação. Porque uma vez que uma comunicação, uma vez que uma informação ela é exposta para você e ela não for correta, ela não for coerente, para você desfazer essa informação, ela vai gerar um impacto muito grande. Por isso que é importante você ter alguém que seja muito detalhista, que seja uma pessoa extremamente organizada, para estar à frente desse setor nesse momento atual. E se a sua empresa ela não tem um setor definido de endomarketing, de comunicação interna e externa para colaboradores e para clientes, é necessário que nesse momento você pense em alguém que tem essas habilidades, que tem essas competências, para que vocês implementem esse setor dentro da organização. Então, dessa forma, engajar o seu cliente dentro desse ambiente novo, de mercado novo, que a gente chama que é o novo normal,
é fundamental, né, para você manter a sobrevivência da sua empresa nesse momento. Uma outra dica é a geração de conteúdos. Dentro mesmo das suas redes sociais, do blog ou do canal de comunicação que a sua empresa tem, gerar conteúdo sobre o seu produto, sobre os benefícios que ele pode trazer, principalmente de lançamentos, né? Talvez seja também esse momento de criar coisas novas e que atendam às necessidades que as pessoas estão buscando nesse momento. Então a gente sabe que esses momentos de crise, eles podem atingir as empresas a qualquer momento. Esse é um detalhe que está atingindo todas juntos, mas a crise ela chega seja em situações adversas e a comunicação ela é uma ferramenta essencial para que você consiga manter o bom relacionamento, o engajamento e principalmente a produtividade das pessoas dentro da organização. Para a gente poder até aqui dar uma conclusão do que já foi falado, né? Quais são o que é principal para que seja criado nesse momento. Então, criar uma equipe de gestão de crise para que essa comunicação aconteça de forma efetiva. Então, é preciso ter como se fosse mesmo um comitê de pessoas que estejam preparadas e principalmente de pessoas que estejam engajadas na empresa. Não adianta eu escolher a pessoa que sabe falar melhor ou que tem uma formação diferente. Não. Eu preciso de alguém que antes de saber falar, ela saiba principalmente se colocar no lugar do outro. Porque é nesse momento de comunicação que ela vai pedir para que os trabalhadores trabalhem mais, para que eles consigam produzir com quadro reduzido, para que eles precisem cumprir uma carga horária diferente. Enfim, então eu preciso de alguém que, antes de tudo, ele seja alguém que saiba fazer essa mediação entre a empresa e o colaborador de uma forma muito íntegra, né? De uma forma sem muito envolvimento, para que também não crie algumas ideias que são desnecessárias nesse momento. Então, se eu coloco à frente desse setor de comunicação alguém que fale uma coisa, mas que gesticule outra, que tenham gestos diferentes, porque quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de tom de voz, não está falando só de falar, mas a gente está falando da comunicação como um todo. Então, o corpo ele também fala. Então, na hora de eu escolher alguém para administrar esse momento de crise, esse momento de informação, eu preciso que seja alguém muito engajada com a empresa, para que ela não fale uma coisa e demonstre facialmente ou enfim, outra coisa. Por isso que é muito importante você, quanto responsável por setor de RH, pensar nisso na hora de escolher alguém. O segundo ponto, né? Definir uma mensagem-chave. Ao centralizar esses dados, definir a pessoa que vai ser esse mensageiro e definir uma mensagem que seja coerente para todo mundo. Não adianta eu querer colocar uma informação para uma equipe X e a informação para a equipe Y ser diferente. Eles podem entrar em um conflito muito grande e não fazer o que deve ser feito. Diante das necessidades, tomar decisões rápidas, então tem que ser uma equipe extremamente preparada para que isso aconteça. Pessoas que estejam envolvidas a qualquer hora, porque muitas vezes você tem uma equipe, mas ela não trabalha em final de semana. Aí saiu uma nova liminar, saiu um novo decreto, saiu, enfim, outra coisa. E você precisa que aquela equipe ela esteja preparada para passar essa informação no próximo dia, no dia seguinte. E muitas vezes a tomada de decisão ela tem que ser feita fora do horário de trabalho. Então, será que a minha equipe está engajada para preparar essa informação para quando ela for necessário ser colocada? Então, tudo isso deve se pensar na hora de escolher alguém que seja esse porta-voz da comunicação. Principalmente, alguém que encoraje as pessoas. A gente começou falando sobre isso. Nesse momento, a comunicação está sendo essencial, justamente porque está todo mundo trabalhando em situação de fragilidade mesmo humana. Então, alguém que encoraje, alguém
que consiga mostrar que a pessoa, que o colaborador, ele pode fazer, mas que além dele poder fazer, né, a empresa ela tá ali para ser esse sustento para ele, no sentido mesmo de promover essa qualidade de vida, de promover esse bem-estar, de mostrar que está junto, que apesar de todas as dificuldades, mas que a empresa ela está se preocupando com a saúde do trabalhador, mostrar para o funcionário a importância do trabalho dele nesse momento, reconhecer esses aspectos é fundamental. Então, a comunicação está totalmente embasada também nessa situação. Manter a rotina de trabalho vai ser muito importante, porém é muito difícil se concentrar quando a gente está passando por dificuldades. Mas ter sempre um objetivo claro, específico, traçar realmente as metas, deixar um plano muito claro do que deve ser feito e comunicar isso da maneira correta vai ser extremamente importante para que a liderança ela consiga influenciar as pessoas de forma positiva e a partir daí receber os resultados que essa equipe ela vai trazer. Os sintomas que pode causar de forma externa quando tudo isso não acontece, é claro, é a menor eficiência dos colaboradores, o maior número de menções negativas dessa empresa, tanto de clientes como dos próprios colaboradores, diminui a fidelidade dos clientes, diminui também a atração de novos clientes, tem a queda de vendas. Já os sintomas que eles são internos, né? Quando não há uma boa comunicação, quando não há um engajamento das pessoas e as informações são colocadas de qualquer jeito, fica informação que meia boca, a gente sabe que a Rádio Peão, né, como é popularmente conhecida, ela funciona de forma muito rápida para repercussão positiva e para repercussão negativa. Então, por isso a importância de ter alguém pleno e completo dentro desse setor de comunicação. E os sintomas internos, quando a instituição ela não consegue passar bem essas informações, é a queda da confiança dos colaboradores, conflitos entre os colaboradores, principalmente entre parceiro de negócio, se for uma empresa que compra de terceiros, quando não há uma boa comunicação, há esses conflitos internos. O aumento da troca de funcionários, ou seja, aumenta o turnover, funcionários pedem para sair ou mesmo são demitidos porque criam conflitos tão grandes que a empresa não consegue administrar e é preferível colocar a pessoa para fora. Diminui a produtividade, cria uma desorganização muito grande que o cliente percebe essa desorganização e, e o pior de tudo, a desmotivação. Porque se tem uma coisa pior para você trabalhar é com profissionais desmotivados. E quando a gente fala da desorganização, é aquela coisa, a informação ela é tão ineficiente que um cliente chega, faz uma pergunta, o colaborador está ali para responder, ou mesmo online, e ele não consegue passar a informação correta, e ele precisa chamar uma outra pessoa para responder, e a outra pessoa diz, não, mas eu acho que é assim, não, mas eu não sei direito, e aí passa para uma terceira pessoa, ou então, imediatamente a pessoa que está ali atendendo, ela passa a informação que não é verdadeira, e depois você tem que justificar para o cliente o que foi que você falou, tudo isso porque não tem um meio de comunicação eficiente dentro da organização. E quando isso acontece, gera inúmeros problemas. E a gente sabe que hoje os meios de comunicação, as redes sociais, elas estão aí bombardeando as empresas. Qualquer problema que acontece, as pessoas elas expõem isso nas redes sociais e isso acaba denegrindo muito a imagem da empresa. Tudo por conta de uma pequena informação que não foi repassada da maneira correta. Aí você me pergunta, você pode estar pensando aí, na minha empresa tem um meio de comunicação, as comunicações são eficientes, mas mesmo assim as pessoas passam isso de maneira errada. Então está existindo um erro lá na admissão dessa pessoa. Quando foram contratar essa pessoa, não foi percebido essa falta de habilidade e agora essa falta de habilidade está interferindo no resultado da empresa.
Então, por isso a importância de você ter um processo de seleção coerente e trabalhar o autoconhecimento desses trabalhadores no dia a dia da empresa. Porque dentro desse momento de crise também, um ponto que é fundamental é o autoconhecimento. É eu saber que as pessoas, além de terem as suas dificuldades extra-empresa, mas que elas se conhecem o suficiente para conseguirem ter uma qualidade, um equilíbrio dentro da organização, porque tudo isso é importante, tudo isso conta no tom de voz, na expressão. Então, se eu tenho um líder que recebe informação e ele não sabe filtrar porque ele está sufocado de outros problemas, ele vai passar isso de uma forma diferente para a equipe dele. E isso com certeza vai trazer péssimos resultados para a organização. Então, por isso que é importante também a promoção e a busca constante desse autoconhecimento dentro da organização para que haja essa comunicação eficiente, né, nesses momentos de crise e em todos os outros momentos que todas as empresas passam. E aí, para a gente poder concluir essa parte de comunicação, que eu sei que são muitas informações que a gente está colocando aqui de uma forma ainda que superficial, e vocês vão ter o complemento disso através do material que vai ser disponibilizado, mas para a gente entender que nesse momento, né, ele é tão importante que os líderes e que as pessoas elas se coloquem de uma forma inteira. A gente está vendo profissionais perdendo pais, profissionais perdendo mãe, perdendo colegas de trabalho. Então, nunca precisou tanto de uma comunicação mais humanizada dentro das empresas. Então, a gente entende, quanto gestor, a necessidade da empresa funcionar, a necessidade de produzir, a necessidade de vender. Mas se eu não tiver trabalhando a minha equipe, o lado emocional dessas pessoas, nada disso vai acontecer. Então, eu, quanto gestor de pessoas, que é o caso de cada um de vocês, tentar ao máximo colocar nesse momento o acesso aos canais de informações digitais, com informações coerentes e precisas e verdadeiras, colocar de fato o propósito da empresa dentro da organização nesse momento, ser muito claro ao se comunicar, ter um tom de voz sempre equilibrado. Eu sei que muitas vezes o cansaço emocional de cobrança, ele é muito grande, por isso que o gestor, ele precisa se trabalhar fora da empresa, para ele trabalhar esses aspectos dele pessoais também. Ter a cara da empresa, né? Estar sempre mostrando bom ânimo, mesmo a gente sabendo que muitas vezes isso é muito difícil. Mas se você é esse porta-voz e você não está engajado, a equipe não vai se espelhar em você. Escutar quando as pessoas vierem falar, né? Ter essa habilidade de saber ouvir e de saber perceber muitas vezes quando não é falado. Porque a comunicação, como a gente falou no início, ela não é só aquilo que se verbaliza, mas ela também os comportamentos. Então, se na minha empresa eu estou percebendo que a maioria da equipe ela não está entregando o resultado que é necessário, estou percebendo que as pessoas estão se comportando de uma forma diferente, eu preciso também perceber a forma que eles estão se comunicando, porque muitas vezes é muito difícil de falar. Ser inovador sempre, né? Buscar meios nesse momento que engaje as pessoas, que motive as pessoas e que dê sentido ao trabalho das pessoas também nesse momento. Ter um time certo, né? Buscar qualificar essa equipe para esse momento e unir as pessoas. Não necessariamente unir dentro de uma sala, não necessariamente juntar todo mundo, que a gente sabe que isso não está sendo permitido. Mas unir em propósito, unir em melhorias, unir em qualidade de serviço que é prestado. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam mais engajadas. E a comunicação ela é essencial para que isso tudo aconteça, certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha sido clara nessas informações. Também me coloco à disposição de todos vocês para qualquer dúvida que tiverem.
a atividade vai estar disponível e todo mundo aqui tem os meus contatos, então fiquem à vontade para que a gente possa depois discutir sobre esse tema, tá certo? Obrigada e até mais.